Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. Estamos estudando a revista da editora Betel e falando sobre os discípulos de Cristo. E hoje estamos falando aqui no segundo tópico, ou segunda parte, se você preferir, sobre os discípulos de Cristo e o processo da santificação. Nessa segunda parte nós iremos falar sobre santificação, uma nova maneira de viver. Desde já quero agradecer a sua presença, você que está se achegando ao nosso vídeo, e já quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal, a deixar o seu like, compartilhar, isso é de suma importância para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso teremos condição de alcançarmos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos ler uma parte aqui, lição essa que é comentada pelo pastor Eliel Araújo. O cristão deve morrer para o pecado e viver para Deus. E esse viver inclui andar em santidade. Pedro nos adverte a sempre termos em mente a nossa nova identidade em Cristo, nação santa. Antes não fazíamos parte do povo de Deus, mas agora somos o seu povo. Então é importante entendermos aqui, dentro desta introdução sobre a santificação, uma nova maneira de viver, que santificação não é um evento isolado, não é uma emoção de culto, não é um título religioso. Santificação é uma nova maneira de viver todos os dias. Quando alguém se torna um discípulo de Cristo, ele não recebe apenas perdão, ele recebe uma nova identidade, uma nova mentalidade e um novo padrão de vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 17, está escrito: se alguém está em Cristo, então esse estar em Cristo é estar ligado nele, é estar servindo a ele, vivendo com ele. Então ele diz: nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então santificação é viver essa nova criatura literalmente na prática. Então vamos lá, tópico 2.1. Os discípulos de Cristo são chamados à santificação. Pedro nos exorta a romper com a vida carnal, 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, o que faz eco com o que Deus já tinha ordenado ao povo de Israel no deserto. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Paulo disse aos crentes romanos: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Aos coríntios ele diz: santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Em 1 Coríntios 1:2, depois ele fala aos Efésios, ele ressaltou que o Pai nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, e ele diz: para que sejamos santos. Então os discípulos de Cristo, eles são chamados para a santificação. Então ser discípulo não é apenas seguir ensinamentos, mas é reproduzir o caráter do mestre. Jesus, ele não chamou pessoas para serem admiradores, não. Ele chamou para serem transformadas. Nós vemos que lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Então observe, toda a vossa maneira de viver. Então é o que? É no falar, é no pensar, é no agir, é no decidir. Então o chamado à santificação não é uma opção. Então é parte de uma convicção, que o discípulo ele deve ter em meio à convocação ao discipulado. Então um discípulo que não busca a santificação, ele está negando o próprio chamado. Tópico 2.2 diz aí: a santificação e o relacionamento com Deus. Estamos vivendo dias muito complexos. Satanás, ele não quer perder o controle sobre os seres humanos e tem atacado e influenciado as mentes, utilizando métodos sutis para dominá-las. A santidade nos leva a ter mais intimidade com Deus. Somente aqueles que procuram viver em santificação verão
o Senhor. Então a santificação e o relacionamento com Deus. Então nós entendemos aqui que santificação, irmãos, não é peso, é aproximação. Quanto mais nos santificamos, mais sensíveis nos tornamos à voz de Deus. O pecado, ele cria barreiras. O pecado, ele cria distanciamento. A santificação, ela quebra, ela põe por terra as barreiras e ela cria intimidade, ela cria aproximação. A Bíblia mesmo declara, lá na Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então nós entendemos que a chegada de Deus a nós, ela está condicionada a primeiramente nós nos achegarmos a Deus. Então santificação é o movimento do coração que deseja estar perto. Então não é perfeição instantânea, é separação progressiva do que desagrada a Deus. Então quem ama se ajusta, quem ama muda e quem ama busca agradar. Então santificação nós entendemos que é a resposta do amor. E aí nós vamos aqui para o tópico 2.3, tá? Que vai falar sobre aumentando a comunhão com Deus. Então os discípulos de Jesus, eles devem ter um comportamento diferenciado do mundo através de uma vida santa e de comunhão com Deus. A comunhão com Deus é mantida pelo afastamento do pecado. Então aí nós encerramos aqui esse tópico 2. Então vamos aqui falar sobre aumentando a comunhão. Então é importante entendermos que a comunhão não cresce automaticamente, mas ela se desenvolve na vida do cristão. Então nós temos a obrigação, a incumbência de procurarmos aumentar a cada dia esta vida de intimidade e de comunhão com Deus. Assim como no relacionamento humano precisa-se de tempo, de conversa, de dedicação, o relacionamento com Deus, ele também exige a disciplina espiritual. Lá em João capítulo 15, versículo 4, o próprio Senhor Jesus, ele declara: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, novamente, nós vemos aqui que a permanência de Cristo na vida do cristão, ela está condicionada ao homem, ao ser humano, permanecer em Cristo também. Então, permanecer é uma decisão diária. A comunhão aumenta quando priorizamos oração, alimentamos-nos da própria palavra, fugimos do que contamina e praticamos uma vida de obediência. Então, santificação é permanecer na videira. Sem comunhão, a fé enfraquece. Com comunhão, o caráter de Cristo, ele passa a cada dia ser formado e crescer em nós. Então, só para a gente concluir aqui, né, essa parte aqui, é muito importante nós entendermos que a santificação, tá? Ela é identidade e ela não é aparência, é processo e não performance. E é relacionamento e não religiosidade. E é transformação interna que se manifesta externamente. Então isso aqui é interessante, porque existem pessoas por aí que por fora elas querem mostrar uma vida de santidade, uma vida de santificação, né? Uma vida de religiosidade, mas do lado de fora estão fazendo tudo errado, né? Vivem naquilo que é errado. E principalmente essas pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito, essas pessoas que vivem uma vida errada, são justamente as pessoas que querem apontar os outros, né? São pessoas que infelizmente não cuidam da sua própria vida espiritual, né? Como Jesus ele disse, né, para os próprios fariseus: vocês querem tirar o cisco dos olhos dos outros, mas vocês têm uma trave no seu. Então nós devemos olhar, né, para o Evangelho como se tivesse um espelho em nossa frente, aonde nós procuramos olhar para nós, né, e quando tivermos que falar alguma coisa, até mesmo para abrir os olhos de alguém, que nós venhamos fazer isso com amor, com temor, entendendo que nós estamos tentando estender a mão e ajudar um irmão, e não estendendo as mãos para atacar uma pedra sobre o irmão. Amém? Sendo assim, a gente termina aqui esse segundo tópico para a glória de Deus. Deus abençoe.